Esse vídeo é um oferecimento da New Pop Editora, a editora que fala a sua língua. Fala aí, mestres, tudo bom? Thunderbolt aqui trazendo um vídeo com os melhores animes da temporada de verão de 2016. Esse vídeo demorou um pouquinho pra sair porque a gente tem que assistir cada um desses animes e fazer um vídeo pra cada um deles que fica lá no Projeto LB. Então se você quer conferir uma análise desses animes que vão estar aqui no top e de outros também, confere aqui. Dito isso, vamos aos critérios. Vamos analisar os quesitos técnicos do anime, como animação, trilha sonora, roteiro, personagens e tudo isso. Se a obra foi finalizada, ela tem alguns pontinhos a mais. Se ela estiver em aberto ou provavelmente tem uma próxima temporada em breve, a gente tira alguns pontos. E obviamente a opinião pessoal também. O roteiro da vez foi feito por mim e eu também tive uma ajuda dos grão-mestres, então valeu, gente! E caso você ainda não é um grão-mestre e não faz ideia do que eu tô falando, você pode clicar aqui e conferir a nossa ordem. Lá você pode participar de sorteios, lives e muito mais, então confere lá. Então sem mais delongas, vamos lá! Em 10º lugar, garotinhas fofinhas fazendo jogos. Com vocês, New Game. A história é o seguinte: a nossa protagonista é a Oba, que assim que terminou seu ensino médio, já entrou de cabeça no seu objetivo de ser uma produtora de jogos, especificamente uma character design. O anime começa mostrando ela sendo contratada por uma dessas empresas de criação de jogos. E agora ela vai passar o dia a dia dela aprendendo a fazer jogos e saindo da fase da adolescência e indo pra fase adulta. Começando a ter responsabilidades, começando a ser mais um elemento da sociedade. E na boa, não é tão assim, porque o anime é moe pra tudo quanto é lado. Nós temos o Keion, que é o nosso exemplo de garotinhas fofinhas fazendo coisas fofinhas, e teoricamente o New Game é o Keion dos jogos, ou especificamente da produção de jogos. O anime sim é bem divertido, as personagens são bem carismáticas, e você dá boas risadas ali no meio, sendo o anime até de certa forma despretensioso e bem light. Sem dúvidas um ótimo anime pra quem gosta de moe, e um bom anime também pra quem gosta de comédia e quer relaxar e desligar o cérebro e só curtir o momento. Por isso, o New Moe Game fica em nosso 10º lugar, e se você quer saber mais sobre ele, clica aqui na tela, na descrição e nos cards, ok? Em 9º lugar, não um, mas 2 animes da mesma franquia. Sim, porque essa temporada tivemos 2 Danganronpa 3, algo que realmente é bem inusitado, fazer 2 animes na mesma temporada da mesma franquia. O Danganronpa 3 é a continuação desse universo maluco de Danganronpa. Então se você não assistiu o primeiro, assista o primeiro. Ou melhor, jogue os jogos também, porque vai te faltar informação. Apesar dos aspectos técnicos de Danganronpa, dos 2 Danganronpa, serem bem ok, ainda a história fica um pouco confusa por essa narrativa meio caleidoscópica, onde fica te jogando de um lado pro outro, onde acontece muita coisa nos 2 animes e você tem que ficar encaixando um no outro, é uma doideira louca. E assim como o seu antecessor, ele acaba jogando um pouco da sua premissa de mistério e tensão no ar, pra mostrar um pouco de loucuras, insanidades e coisas bem estranhas na tela, porque é só em Danganronpa que você vê ursinhos gigantes invadindo e destruindo a cidade, não é mesmo? E por isso essa mistureba maluca de Danganronpa fica em nosso 9º lugar. Em 8º lugar, o Master Chief dos animes. Pra falar a minha verdade, eu acho que a mistura do Master Chief com a banheira do Gugu, mas tudo bem. Com vocês, a 2ª temporada de Shokugeki no Soma, o Ni no Sara. Assim como o Danganronpa, ele é uma continuação. Então se você não conhece Shokugeki no Soma, assista a primeira temporada primeiro. Basicamente, Shokugeki no Soma, ele mistura um pouco do universo do Battle Shonen com culinária e fanservice. Porque é o único lugar do mundo que você vai ver uma pessoa tendo orgasmos e ficando pelada enquanto come alguma coisa. E eu estou falando comida, né? Apesar de que a sua 2ª temporada largou um pouco de lado esse negócio de ficar mostrando o pessoal pelado e tendo orgasmo enquanto come, né? E começou a contar uma história um pouco mais séria e construir melhor o Soma também, mostrando que ele não é o protagonista intocável. Obviamente ele poderia sim ganhar um pouquinho mais de posições aqui no top, mas como eu falei, estou dando vantagem para obras finalizadas. E provavelmente a gente tem uma 3ª temporada daqui pra frente. Então eu acho justo o nosso 8º lugar por Shokugeki no Chief. Ou é o Master no Soma? Não sei, fica a critério de vocês. Em 7º lugar, essa delícia de anime, cara! Com vocês, Orange. Orange conta a história da Naru, uma garota bem introspectiva que recebe uma carta dela do futuro. E essa carta conta vários acontecimentos do seu futuro. Inclusive um deles é que o seu novo amigo e colega de classe, o Kakeru, vai acabar batendo as botas no futuro. E agora ela vai tentar mudar esse futuro, salvando seu amigo barra garoto que ela gosta. Apesar de parecer mais um anime de romance escolar, eu diria que Orange vai para outros âmbitos da história, trabalhando muito mais sobre depressão, sobre autoconhecimento, sobre amizade, do que
de fato sobre amor. E isso é muito bom da história, mostrando como uma garota insegura vai lidar com situações bem tensas mesmo sabendo a resposta pra tudo. Ou, melhor dizendo, talvez sabendo a resposta. De fato, as questões levantadas em Orange são muito bacanas. E se você de alguma forma for parecido com algum dos personagens, vai se identificar muito. Como eu já falei no vídeo de análise de Orange, eu sou um pouquinho parecido com a Naru. Então essa história foi muito verossímil pra mim. Eu só aconselho a desconsiderar duas coisas que acabaram jogando ele em 7º lugar também. Primeiro, sua animação. Ela é absolutamente linda no começo e no último episódio. Mas no meio da série, meu amigo, parece que aquilo foi uma mistura de Toei com Pierrot. Foi um negócio horrível. A animação saiu toda cagada, torta e bizarra. E, sinceramente, se sair uma versão de Blu-ray e você ainda não assistiu Orange, espera essa bendita versão. Porque, na boa, aquele episódio 9 doeu na alma, do saco. Sério, foi muito ruim. Só que talvez não foi pior do que a porcaria da explicação sobre a viagem no tempo que eles fazem aqui. Custava não explicar sobre a viagem no tempo, cara. Mas enfim, tirando esses dois aspectos bem intensos, eu até que indico o Orange sim se você gosta desse tipo de anime. E claro, se você quer conhecer mais sobre ele, temos um vídeo aqui na tela e na descrição e nos cards. Vai lá, clica e eu vou falar esse negócio até o final do vídeo, vocês sabem. Então por isso, Orange fica em nosso 7º lugar. Em 6º lugar, e eu vou ficar devendo essa piada pra vocês de novo, e se você pensar nessa piada falando de Amamoto Inazuma, eu vou bater em você. Amamoto Inazuma é um anime ridiculamente fofo, cara, é uma explosão de fofura, ou melhor dizendo, uma fofurão de explosura pra tudo quanto é lado. A história fala sobre a Tsumugi e o seu pai. Não faz muito tempo que a Tsumugi perdeu a sua mãe, e o seu pai é uma boa pessoa, só que ele tem alguns probleminhas de fazer comida. Ele meio que faz qualquer coisa e pega muita comida pronta, né? Acontece que ele acaba sendo convidado para ir no restaurante de uma das suas alunas. E bem o dia que ele vai, a mãe da sua aluna não está lá, porque ela trabalha em outros lugares. E a sua aluna, a Kotori, acaba se esforçando ao máximo para cozinhar alguma coisa para eles comerem, fazendo o arroz mais gostoso da vida desses dois. E meio que eles criam uma relação de amizade ali, onde ela acaba convidando o pai e filha a comer mais vezes no restaurante. Enquanto isso, ela vai aprendendo a fazer outros pratos também, com a ajuda das receitas da sua mãe. E a história vai andando exatamente nessa pegada, onde o Kohei, o pai da Tsumugi, começa a criar um vínculo melhor de amizade com a sua aluna, aprender a cuidar melhor da sua filha e aprender a cozinhar também. Como eu falei, esse anime é absurdamente fofo. Ele é um legítimo slice of life que coloca alguns elementos de culinária ali no meio. Porque sim, a maioria dos episódios é feita através disso. Você vendo passo a passo da receita e como os personagens interagem e criam as suas relações, e como a comida vai sendo feita também, te deixando com água na boca, e se você for ver sem comer, cara, você vai passar muita fome. E vocês, com mentes malignas, já tirem seu cavalinho da chuva, porque esse anime é completamente puro e inocente. Ele não trabalha nenhum vínculo de relacionamento com ninguém. Os laços trabalhados aqui são puros e sinceros de amizade e familiares também. Até porque qualquer criação na parte do romance não faria menor sentido aqui. O anime sim é um pouco lento e de fato tem poucos conflitos, mas os poucos que tem, meu amigo, dói no fundo da alma. Então, pra quem procura um anime extremamente fofo, pode conferir Amamoto Inazuma, e você pode conferir na tela e na descrição e nos cards o vídeo de análise dele. Então depois do top, vai lá e confere. Então por isso, sem nenhum tipo de incesto, Amamoto Inazuma fica em nosso 6º lugar. É isso aí, meio confuso, né? Mas vocês entenderam. Em 5º lugar, me desculpe, mas eu amo a Emília. Com vocês, ReZero, Kara, Hajimeru e Sekai Seikatsu. Aqui vemos a história de Subaru, um garoto que sem nenhum motivo aparente acaba indo para um mundo de fantasia. E lá ele acaba conhecendo a Emília, uma garota que tinha perdido algo muito precioso para ela. Aí papo vai, papo vem, ele acaba ajudando a garota e no meio do processo acaba indo pro vinagre. Só que plot twist, ele tem o poder de renascer, ou melhor dizendo, voltar pro passado, mantendo todas as suas memórias, mas só ele sabe o que ele viveu. E agora a história vai partir dessa premissa para fazer qualquer coisa na história. Eu digo isso porque o mundo de ReZero é ignorantemente grande. Você é apresentado a um mundo de fantasia enorme, onde tem tanta coisa acontecendo nele, e o Subaru vai vivenciar algum desses momentos e algumas coisas que acontecem nesse mundo através dos vínculos que ele cria tanto com a Emília e com outros personagens. ReZero sim foi o anime com a bola mais babada desse ano. A internet ficou eufórica com ReZero. Era ReZero pra cá, ReZero pra lá, e uma grande parcela da metade da grande maioria adorou esse negócio. Mas vamos com calma, ok? Eu não vou explicar sobre ReZero, até porque tem um vídeo falando sobre isso, que tá aqui na tela, na descrição, vocês sabem onde tá, e lá eu vou explicar melhor sobre ele. Mas, pra
Pra bem e pro mal, Re:Zero sim foi um bom anime. Ele teve sim bons momentos, e eu diria que momentos de grande impacto. Principalmente o episódio 15, que o negócio fica muito louco, cara. Seria completamente leviano da minha parte falar que Re:Zero não teve coisas boas. E nem que ele tentou trabalhar com algumas coisas até um pouco mais complexas pra obra, como por exemplo a desconstrução do protagonista, onde ele viveu momentos extremamente tensos, que com certeza faria a cabeça de qualquer um sair rolando. A obra também apresenta uma série de bons personagens e um mundo deveras interessante. Mas como eu falei, Re:Zero não é só alegria. Ele tem uma série de problemas em construir o seu mundo, em linkar os acontecimentos e às vezes manter a tridimensionalidade de cada personagem, principalmente do Subaru, que vai de 6 a 600 numa velocidade enorme. Por isso nada mais justo que deixar Re:Zero no nosso 5º lugar, no meio do top, porque sim, ele teve altos e baixos, ele acertou e errou. Eu sei, isso soou muito genérico, porque todas as obras acertam e erram em uma certa quantidade. Só que Re:Zero teve bons acertos e bons erros também. Então, 5º lugar pra ele, beleza? Bora pro próximo. Em 4º lugar, um anime que vai te mostrar perfeitamente o que é o terror da máfia. Ou melhor dizendo, o terror de você pertencer à máfia. Com vocês, 921 Days. Aqui vemos a história de Ângelo, que teve sua família assassinada pela máfia por conta do seu pai ser um produtor de bebidas ilegais. E depois desse massacre, enquanto ele era criança, ele viveu a sua vida inteira jurando que iria acabar com a máfia que destruiu a sua família. Dito e feito, depois de alguns anos ele volta para sua cidade e planeja entrar na família Vanetti para destruí-la de dentro para fora. Primeiro de tudo, 921 Days não é um anime tão fácil de você assistir, pelo fato dele trabalhar com alguns fatores históricos, como por exemplo, a época da lei seca, onde produzir, vender e consumir bebidas alcoólicas era crime. Pra quem assistiu Poderoso Chefão, é mais ou menos aquela época que se passa. E por que isso acaba sendo difícil de ser assistido? Porque a obra não te entrega absolutamente nada da construção daquele mundo. Ele reproduz muito bem todos os fatores da época, mas ele não te explica nada. Você tem que entender para se situar. Porque tirando isso, 921 Days fez um trabalho muito bom. Já é muito difícil você ver esse tipo de temática sendo trabalhada em animes. E pior ainda, sendo trabalhado de uma ótica americana. Sim, o anime se passa nos Estados Unidos. E a gente consegue ver todo o trabalho e cuidado que eles tiveram para fazer a coisa mais verossímil possível. O anime não acerta apenas nisso, mas ele tem uma história para ser contada e conta ela muito bem. Alguns acontecimentos ficaram meio jogados ou rápidos demais, ou de certa forma foram bem cagados, como alguns acontecimentos do 3º e 4º episódio. Mas por se tratar de uma obra original, e o roteiro ter passado na mão de poucas pessoas, nós tivemos sim uma noção de criação e conclusão dos problemas, tendo uma conclusão geral, bem fria, real e contemplativa. Eu não acabo dando estrelinhas também pra sua animação, que é meio bosta, mas vale a pena pelos seus bons momentos e pela sua história bem contada. Por isso, se você gosta de máfia, vingança, traições, vale a pena sim você dar uma conferida em 921 Days e confere também nosso vídeo de análise que você sabe onde tá, não sabe? Eu não vou ficar repetindo isso pro resto do vídeo não, tá? Por isso, 921 Days fica em nosso 4º lugar. Em 3º lugar, One Punch! Opa, animei errado. Não é One Punch Man, mas é do seu mesmo criador. Com vocês, Mob Psycho 100. Porque eu já falei, eu não vou falar 100 nunca mais na minha vida. A história fala sobre Mob, um garoto colegial, tímido e inocente, que faz um trabalho de meio período no escritório do cara mais charlatão da cidade. O paranormal mais poderoso de todos os tempos, o Reigen. Acontece que o paranormal aqui, na verdade, é o Mob, que é ignorantemente poderoso, que acaba sendo enganado pelo seu chefe e resolvendo a maioria dos problemas. Falando assim, a obra parece ser meio bosta, né? Mas acredite, essa premissa meio tosca acaba mudando completamente no meio da obra, mostrando que sim, Mob Psycho tem uma excelente história para ser contada e conta de uma maneira muito boa. O primeiro elemento que pode acabar tirando alguém de Mob Psycho é a sua animação, que parece ser extremamente tosca. Seus traços não são firmes e podem parecer bem feios, mas aí que você se engana, a animação é muito melhor do que parece. Ela mantém sim seus traços abstratos até o final, mas a forma que ele trabalha e os momentos que ele cria através dessa arte são incríveis. A direção gosta de ficar brincando com ela, fazendo vários e vários estilos diferentes, dando tom mais sérios, mudando as cores. É uma animação bizarramente bem feita. Mas não só sua animação que Mob Psycho se sustenta, ele tem uma história muito bacana. Não
a história do mundo em si, porque é bem clichê. Até porque o anime trabalha bastante com a desconstrução do clichê, vamos dizer assim. Mas a pegada mesmo é a criação e a resolução dos problemas de cada personagem, onde acabam criando vários conflitos em cima do mob e acaba tendo uma resolução fantástica na maioria das vezes. Um ótimo exemplo que eu dou no vídeo de análise que você confere aqui na tela e na descrição é sobre o conflito dele com o seu irmão, que é resolvido de uma forma absurdamente fantástica. Sim, Mob Psycho tem uma mensagem a ser passada, ele tem uma boa construção de personagens, o roteiro não se perde em nenhuma vez, é tudo coeso, bem encaixado e bem escrito. O que pode tirar alguns pontos de Mob Psycho para não estar em primeiro aqui é que o seu começo foi bem anticlimático, e apesar de ser proposital, o uso do clichê acabou atrapalhando um pouquinho também. Mas sem sombra de dúvidas, tecnicamente Mob Psycho foi incrível, e por isso nada mais justo dele estar em nosso terceiro lugar aqui nesse top 10. Uou, deu a louca no patrão! A loja Anime Hunter está fazendo um lançamento exclusivo de jaquetas personalizadas de qualquer personagem. Eu disse qualquer personagem. O número do WhatsApp para você fazer o seu orçamento está aqui na descrição. Então confira lá e garanta a sua! Em segundo lugar, eu amo esse anime, cara! Com vocês, Relife. Aqui conhecemos o Kaizaki, um garoto de 27 anos que tem um trabalho de meio período e não tem uma progressão de futuro muito boa. Em um certo dia, que estava de noite, ele recebe o convite de ser uma cobaia num experimento novo chamado de Relife. Nesse experimento, ele vai tomar um remédio e vai voltar a ser jovem. E durante um ano, ele vai ser um adolescente normal, tendo sua rotina de estudo e tudo mais. Acontece que ele não pode contar pra ninguém que ele tá fazendo esse experimento. E obviamente ele não pode revelar pra ninguém que ele é velho. O experimento consiste de fato em trazer pessoas que têm alguns problemas sociais, como por exemplo os Nietzsches, a voltar pra sociedade e ter uma vida normal. É um conceito um tanto bizarro, mas funciona na obra. E cara, que anime fantástico, de verdade. Se fosse puramente por opinião pessoal, ele tava em primeiro aqui no top, com certeza. Mas sim, eu tenho que admitir que ele dá umas escorregadas na sua parte técnica. Não são muitas, mas são o suficiente pra não ganhar o primeiro lugar. Mas enfim, vamos falar de coisa boa. Cara, esse anime é fantástico! Ele apresenta um cast enorme de personagens muito bons, todos bem escritos, um diferente do outro, que criam boas relações e conflitos, que de fato dá gosto de assistir e ver a relação entre eles. Lembra daquela palavrinha, personagens orgânicos? Então, aqui se aplica também. E não é pra menos, tirando o primeiro lugar. Relife foi o anime que melhor conseguiu construir personagens na temporada. Você acaba gostando e criando uma sintonia com todos os personagens aqui. Principalmente se você for mais velho, você vai se sentir o Kaizaki. Coisa que eu acabo explicando melhor no vídeo de análise, que tá aqui na tela, na descrição, vocês sabem, né? Mas enfim, Relife foi um anime que eu achei extremamente da hora. Eu gostei muito desse Slice of Life que foi criado aqui, e de fato ele levanta algumas questões mais sérias sobre personalidade muito bem feito. Por isso sim, ele vai ficar em nosso segundo lugar. Em primeiro lugar, o anime mais coeso, fechadinho e bem feito dessa temporada, com certeza. Com vocês, Nejimaki Seirei Senki Teikyo no Aderamin. Aqui nós vemos a história de Ikta, um cara que é conhecido como um estrategista preguiçoso. Afinal, ele leva muito bem a lei do mínimo esforço ao extremo. E ele, junto com o cast de personagens principais, acabam parando em terras inimigas e tem que bolar algum plano para voltar até o seu reinado. Obviamente a história não para por aí, porque no seu segundo arco a gente tem um desenvolvimento quando eles entram pro exército de fato, e no terceiro arco a porra fica séria. Mas de qualquer forma, por que Alderamin está em nosso primeiro lugar? Indiscutivelmente ele foi o anime que mais acertou na temporada. Se não o que mais acertou, pelo menos foi o que menos errou. Porque em questão de coesão de história e de roteiro, Alderamin deu um show à parte. Ele soube construir os personagens no momento certo, ele soube construir uma parte da história no momento exato e contar a história da forma mais fluida possível. Absolutamente todos os diálogos que ele constrói o mundo são bem encaixados na história. Eles não forçam nenhum momento de exposição para explicar nada. E até quando eles usam flashback ou alguns desses recursos, é muito bem feito. Alderamin sabe abrir e fechar pontas. E por mais que infelizmente tenha um final absurdamente aberto, e que talvez a sua temporada nunca veja a luz do dia, ainda assim é uma obra excelente
claramente explicou muito bem o que queria só com 3 episódios. E até algumas questões técnicas de animação e direção que podem não ter sido tão bem feitas assim, não é o suficiente para tirar pontos dessa obra, que com certeza trabalhou de uma forma excelente tudo o que quis criar. Seja conflitos de guerra, aspectos políticos e até de religião, tudo, absolutamente tudo, é muito bem feito em Yandere Amim. Então por isso, nada mais justo do que deixar ele em nosso primeiro lugar do melhor anime da temporada de verão de 2016. Agora eu quero saber de vocês concordam, discordam? Deixa aqui nos comentários também. E não esqueça de conferir também a análise desses animes e de outros no nosso guia de final de temporada da temporada de verão de 2016, que você confere aqui na tela, na descrição e nos cards. Eu vou indo nessa, bom anime e até o próximo vídeo!